Será que tomar as paradinhas não é de Deus? Eu vou expressar a minha opinião, porque eu recebo muita mensagem sobre isso, tá ligado? Eu acho que paradinha é de Deus? Ó, eu sempre falo que no dia que sai um estudo comprovando que elas danificam o corpo, aí eu acho que não é tão interessante pro cara que quer ser religioso e tal. Não que fale assim, você vai pro inferno porque tomou as paradinhas. Mas tem gente que é metódico nessa parte. Eu mesmo, por exemplo, já às vezes arrumo muita confusão, porque às vezes as pessoas fazem uma brincadeira que pra mim não cabe. Eu não consigo, tipo, eu vou e falo, cara, com Deus, vamos fazer outras brincadeiras. E quando o cara é muito ligado a isso, se você comprovar, porque tem um texto que fala assim, que quem destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Eu acredito que seja por suicídio, né? Até porque quem criou a testosterona foi Deus. Toda droga ela é derivada de algo que o seu próprio corpo produz, né? Tanto a Deca, nem toda é derivada da testosterona, mas é algo que o seu corpo já produz. Então, por exemplo, o cara que fala assim, mas o anabolizante ele prejudica um pouco o coração. O vinho também, Jesus bebia. Né? Então, assim, vinho você não tem necessidade nenhuma de beber vinho. E ele bebia. Não é igual a água, igual ao alimento. Então, assim, a religião não fala assim, você vai fazer só o essencial para a vida. Porque existem comunidades religiosas que não é permitido o sexo se a mulher não tiver nos dias férteis. Entendeu? É só para finalidade da procriação. Isso é visão, são várias visões. O texto bíblico já fala, goza a vida com a mulher da tua mocidade todos os dias da tua vida. Então, assim, tem gente que segue uma regra que não é base bíblica. E sempre quando algum inscrito vem lá, você é crente, fala isso ou fala aquilo, eu falo, beleza. Nenhum policial, nenhum juiz, ninguém pode me falar que eu cometo um crime se não existir uma lei. Qual é o texto que você está falando que isso é pecado? O primeiro milagre de Jesus foi a multiplicação dos vinhos. Então, assim, não foi de outra coisa. Então, se você me mostrar um texto que condiga com aquilo, por exemplo, eu fiz uma tatuagem. Eu sou muito ali, eu falei sobre vocação, porque eu com 9 anos, eu lembro que as freiras visitavam minha casa. Eu lembro, minha mãe até conta isso. Com 9 anos, a freira chegou lá e conversou comigo. Eu já tinha lido Mateus, Marcos, Lucas e João. Tô completo, entendeu? E Apocalipse também. E aí eu fui e fiz essa tatuagem, aí teve um rapaz que chegou assim pra mim e falou, você sabe que isso é pecado, né? E eu conheci você na igreja e você não tinha ainda isso aí. Aí eu já sabia, porque outras pessoas já tinham me questionado, eu falei assim, você gosta de camarão? Ele falou, o que é que tem a ver? Eu falei, não, você gosta ou não? Aí ele falou, gosto. Eu falei, pois, no mesmo livro que tem que pôr marca é pecado, fala que comer camarão também é. Então você come. Raspar o cabelo, arredonda na cabeça. Então, assim, tem religioso... Então o cara que fica careca tá no pecado pra sempre? Não, uma coisa é a calvície, outra coisa é você fazer por conta própria. Deixar cabelo crescer. Então, assim, uma coisa... Hoje o meio... A mesma Bíblia diz que todas as coisas se são lícitas, você que decide o que fazer ou não. Mas aí você vai pagar a punição de você escolher, né? Então, não existe livre-arbítrio. Não. Você faz... Livre-arbítrio é a vontade própria de querer fazer e poder. Mas você pode matar? Alcance. Não. Porque você vai preso. Sim. Então, se você tem o livre-arbítrio para pecar, você vai pro inferno, é livre-arbítrio? Não. Biblicamente, eu não encontro um texto que tenha livre-arbítrio, mas isso é... mas aí que tá, cada um tem uma visão, né? Cada um tem uma visão das coisas. Eu sou extremamente religioso. Então converso com Umbanda, Candomblé, já estudei Umbanda, Candomblé. Então quem... Não, isso aí, pelo contrário, adulterar é pecado, mentir é pecado, roubar é pecado, tá ligado? Pega os 10 mandamentos ali, segue. Pecado é pecado, não tem maior ou menor. Botou ali algum pecado, é o cara que tá errado. Pecado é pecado, se fosse pecado, vizinho, iam te jogar lá com... Tava queimando. Que tem gente que diz que o teu corpo... O diabo já tava dizendo, vem, tem cristão. E até o lugar vivo. Tem cristão que fala assim, ó... O seu corpo é um templo. É o que ele falou. O seu corpo é um templo. Então, o que você colocar dentro dele, você pode destruir. Sim. Então, os caras... Depende da visão e da associação que o cara faz. Interpretação do texto. Então, o que você vai fazer com o seu templo que Deus te deu? Então você vai deixar monstro, pronto, então é a tua vontade. Quem foi que fez o desenvolvimento muscular? Quem foi que fez você tomar exercício e aumentar a sua testosterona, independente de endógena ou exógena, o seu corpo vai aumentar músculo? Foi o Criador.
Se o corpo é capaz de crescer, porque foi assim que ele fez. Assim, me mostra um texto Foi o Arnold. Monstercast Teologia. Não, mas se o seu corpo é capaz de crescer, você entendeu? Crescer faz parte do seu corpo. E se isso faz parte do seu corpo, quem foi o criador? Foi Deus. Então, se ele não quisesse, se ele não quisesse que ninguém ficasse grande, ele não criaria as vias anabólicas. Teve uma pessoa que chegou pra mim assim, conversou querendo que eu fosse pra Umbanda na época. E aí eu falei, cara, eu não me interesso porque assim, a origem é essa. Ela falou, porque vocês crentes têm esse preconceito. Eu falei, vocês crentes não, eu li livros da Umbanda. Eu não vou entender de Umbanda ouvindo um evangélico. Eu vou entender de Umbanda lendo o livro de Umbanda. E pra mim eu não achei interessante isso. Não, porque é vocês que é evangélico é assim. Aí ela foi conversar com o vizinho do meu estúdio, que é de Umbanda. E aí sabe o que foi? O cara falou, não, mas ele tá certo, a origem é essa mesmo. E aí depois só que eu achei que ela teve até a dignidade de voltar e falar, o que eu penso, eu sou cristão, acredito em Deus, eu respeito cada um com a sua crença, com a sua verdade, você entendeu? E acabou, vamos viver em harmonia. O princípio é o respeito. Exatamente.